Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá? A matéria sobre geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre posições relativas de duas retas, tá bom? Então, a gente já viu, né, isso lá atrás de uma outra forma, assim, que as retas elas têm três possibilidades, tá? Então, as retas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, quando elas se cruzam, e elas podem ser coincidentes, ou seja, uma está bem em cima da outra mesmo. Então, essas são as três possibilidades: as retas paralelas, coincidentes ou concorrentes, ok? E tem um detalhe: quando elas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus, elas recebem o nome de perpendicular. Então, quando elas fazem um ângulo de 90 graus, duas retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, é chamado de perpendicular. Toda perpendicular é concorrente, tá? Então, nós vamos lá ver como funciona isso. Lá no Ensino Fundamental 2, a gente fazia sistema, resolvia o sistema de equações, tá? E aí tinha lá, era o estudo da reta, né? Era mais ou menos isso aí. Então, você fazia, resolvia o sistema, ela podia ser... O sistema era... Ele tinha uma maneira de resolver, né? Então ele tinha uma resposta, ele era possível e determinado. Quando ele era possível e determinado, as retas eram concorrentes, tá? Quando ele era impossível, as retas eram paralelas. E quando você resolvia o sistema e ele era possível e indeterminado, as retas eram coincidentes. Em geometria analítica, agora nós vamos ver um outro jeito de fazer usando coeficiente angular, coeficiente linear. Lembrando, gente, que o que é esse tal de coeficiente angular, coeficiente linear? A reta, o livro traz como y é igual a mx mais n. Nós trabalhávamos com y é igual a ax mais b. O m está no lugar do a, coeficiente angular. E o n está no lugar do b, coeficiente linear. Então, você isola o y, deixa o y isoladinho na equação geral da reta, você vai ter uma y é igual um número junto com o x e um outro número sozinho. Esse número junto com x é o que o livro chama de m, coeficiente angular. O outro, que é a variável livre, que não tem o x e nem tem o y, é o n, que a gente chamava de b, que é o coeficiente linear. Angular é o quanto ela declínio. Linear é o quanto ela se move dentro do gráfico sem mudar o declínio dela, tá? Então, um fala de inclinar, coeficiente angular, e o outro fala de se mover dentro de um gráfico sem se mover, mas sem mudar a curvatura, coeficiente linear. Tá? Vamos passar isso aqui, vou estar compartilhando o livro para a gente acompanhar. Tá? Não é difícil não, só que é conceito, né? Às vezes conceito matemático. Então, ó, retas concorrentes quando se cruzam. Retas paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum. E as retas coincidentes é quando tem, só vê uma, né? A matemática é coisa de louco, tem duas aqui, uma está em cima da outra. Então, quando as retas são coincidentes, está exatamente uma em cima da outra, duas retas, uma sobre a outra, chamada de coincidentes. E aí tem lá, né, o jeitão da equação geral da reta, A1x, né, AX mais BY mais C igual a zero, é a reta 1. Depois A2x, AX mais BY mais C é a reta 2. Então, L1 é a reta 1, L2 é a reta 2. Eu acho que é L, de linha, tá? Nunca sei por que o livro usa
essas letras, né? Esse livro, eu colocaria R1 e R2 de reta. Ele coloca L1 de L2, deve ser de line em inglês, alguma coisa do tipo aí, tá? Enfim, aí nós temos aqui, ó. Aqui tem a parte que eu falei dos sistemas, ó. Então, podemos identificar a posição relativa entre elas, resolvendo o sistema formado por suas equações. Então, como que você resolve o sistema? Lembra? Y isoladinho? Não, né? Ficava 2x mais 3y igual a 4. Menos x menos 2y igual a 8. Aí você resolvia o sistema. Se tivesse uma única resposta, um único x e um único y, é porque essas retas eram concorrentes, tá? Quando tem uma única solução, se o sistema é possível e determinado. Se o sistema for possível e indeterminado, elas são coincidentes. Ela tem todos os pontos em comum. Afinal de contas, ela é indeterminada. E quando o sistema era impossível, não admitia solução, aí nós falávamos que as retas eram paralelas. Só que agora existe um outro modo. Então, ó, outro modo de conhecermos a posição relativa, que é estudada agora em geometria analítica, é por meio das relações entre seus coeficientes angulares, que, como veremos, permitem identificar se duas retas são perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ver aqui alguns casos. Aqui ele vai passar os casos aqui, ó. Bem, lembrando, hein, gente, esse M1 aqui, coeficiente angular, é o carinha que está junto com o x, é o número que está junto com o x. Então, vamos supor que eu tenho lá, y é igual 2x menos 4. Y é igual 2x menos 12. Y é igual a 2x mais 5. 2x, 2x, 2x. M é igual a 2, M é igual a 2. O que acontece? Elas são paralelas, tá? Quando os M's são igual, elas são paralelas. Só precisa saber, desculpa, paralela ou coincidente. O que eu preciso saber? Se o N é igual também. N, lembra? Y é igual a MN, MX mais N, tá? Y é igual a MX mais N. Ou, como a gente falava antes, Y é igual a X mais B, tá? Então tá aqui, ó, MX mais N, MX mais N, que é o nosso AX mais B. São só as letrinhas, tá, gente? Então, ó, olha como é fácil você saber se elas são paralelas. Se você tiver o número que está junto com o x igual e o nzinho lá, o coeficiente que não está com x diferente, elas são paralelas. Então, olha, é extremamente simples mesmo. Se você tem lá assim, ó, y é igual menos 2x mais 5. Tá? E numa outra reta, y é igual menos 2x menos 10, menos 5, menos 10, qualquer número aqui, menos 3. Olha o que acontece, né? O que aconteceu aqui? Qual que é o valor de M? M1 vale menos 2, M2 vale menos 2, ou seja, eles têm o M igual. Então, elas são paralelas. Por que paralelas? Porque os N são diferentes. Então, quando eu tenho o M igual e os N's diferentes, é porque elas são paralelas. Fácil, não? Se aqui o M for igual e o N também for igual, ou seja, aqui também der mais 5, aí elas são coincidentes. M igual e N também igual. É a mesma reta. Ah, mas isso é óbvio, mas é que assim ele não vai vir bonitinho com essa cara, né? Vai vir assim, ó. 12 sobre 6, 12x dividido por 6, né? Vamos supor, tá, gente? Eu estou dando tipo uma ideia aí. E aqui pode vir. E o outro é 25 dividido por 5. Quanto que vai dar isso aqui? Quanto que dá? 16x dividido por 6. 2x. Quanto que dá? 25 dividido por 5? 5.
Se você simplificar, vai dar a mesma reta. Então, ele não vai vir com a cara, o m é igual e o n é igual. Não vai vir assim. Mas simplificando, vai ficar igual. Aí elas são paralelas quando m's iguais e n's diferentes. E coincidente quando m's são iguais e n's também são iguais. Então vocês podem perceber que, é muito fácil mesmo. Só de bater o olho, dá para você saber se elas são paralelas ou não. E aí ele fala de ser paralela quando forma ângulo de 90 graus, assim, paralela uma com a outra, não formando um ângulo de 90 graus entre elas, uma do ladinho da outra. É o mesmo caso aqui, ó. M igual a M e N diferente. E aqui são coincidentes. A reta é igual, é porque o M é igual e o N é igual. Beleza? Continuando aqui, nós vamos ver quando elas são concorrentes. Olha o que acontece quando elas são concorrentes. É quando o M1 é diferente de M2. Só isso? Sim. Tá? Se você tem lá assim, ó, uma reta y é igual a x mais 5. A outra reta y é igual a 2x menos 3. Elas são concorrentes. Por quê? Porque aqui o m vale 1, aqui o m vale 2. Quando os m são diferentes, as retas são concorrentes. Muito fácil também, muito simples, tá? Agora, a parte do perpendicular aqui, ó, quando elas formam um ângulo de 90 graus, essa é um pouquinho diferente aí, né? Aí tem uma jogadinha lá, que ele fala que uma raiz, né, um coeficiente, tipo o coeficiente M1, é o inverso do oposto, o oposto do inverso do M2. Como assim? É assim, ó, né? Ó. Tem essa formulinha, ó. M1 é igual a menos 1 sobre M2. Se isso aqui acontecer, é porque elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma assim, ó, né? Um exemplo. Y é igual a 2x menos 4. Não, 2x menos 5. Não quis ir. 2x menos 5. Beleza? Aí você tem uma outra assim, ó. Y é igual a menos meio x. O n não importa, tá? O n vai ser pouco vai importar aqui. Mais 2. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. 2 e menos meio. M1 é igual a menos 1 sobre M2. Tá? O M1 é 2 e o M2 é menos meio, tá vendo? O oposto do inverso. Quando acontecer isso, as retas são perpendiculares, concorrentes e perpendiculares. São concorrentes porque M1 é diferente de M2, tá vendo? M1 é 2, o coeficiente angular da primeira é 2, o coeficiente angular da segunda reta é menos meio. Então, elas são concorrentes. Só que nesse caso, olha o que aconteceu. Ó. 2, que é o M1, é igual a menos 1 sobre... Aqui, então, é o oposto. Quando isso acontecer, nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Vocês vão ver nos exemplos aí que onde nós usamos isso. Tá? Então, a ideia é essa. As retas vão ser paralelas ou coincidentes quando o m da primeira reta, o coeficiente angular da primeira, for igual ao coeficiente angular da segunda. Tá? Então, elas são paralelas ou elas são coincidentes. Se o n for diferente, paralelas. Se o n for igual, coincidentes. Então, m igual M1 igual a M2.
com N1 diferente de N2, paralela. M1 igual a M2 e N1 igual a N2, coincidentes. E M1 diferente de M2, concorrentes. Essas são as ideias de geometria analítica de analisar as retas, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para ver se dá uma clareada aí, porque às vezes tem um resumindo aqui, ó. Resumindo, M1 igual a M2 e N1 diferente de N2, retas paralelas. M1 igual a M2 e N1 igual a N2, retas coincidentes. M1 diferente de M2, retas concorrentes. M1 igual menos 1 dividido por M2, e aí você vai ter perpendiculares. Deu para entender, gente? Espero que sim, tá? Espero que dê para entender, para vocês perceberem que não é tão difícil, só que é uma coisa que é analítica, né? São análises das retas aí. E aí tem alguns exemplos. É óbvio que ele não vai trazer o y isolado, tá? Então, aqui nessa reta, você tem a equação geral da reta, que você vai ter que isolar o y. E você tem o ponto para você calcular o coeficiente angular, tá? Então, você vai ter D, a equação da reta, que passa pelo ponto A, 3 e menos 5, e é paralela à reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Bem, para ser paralela, eu tenho que ter o m igual. Não é verdade? Para ser paralela, eu tenho que ter o coeficiente angular igual nas duas retas. Então, vamos determinar o coeficiente angular da reta da equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Como que eu vou fazer isso? Isolo o y. Isolando o y, ó, passou o 8x para o outro lado, virou menos, passou mais 1, virou menos, multiplicou por menos 1, aqui ele fez isso, né? Ele podia ter passado o 2, menos 2 dividindo, ia dar regra de sinal, mas ele preferiu multiplicar por menos 1, ficou todo mundo positivo. Passou o 2 dividindo, 8 dividido por 2 deu 4, e 1 dividido por 2 deu meio. Nessa reta, o coeficiente angular vale 4, ó. Y é igual a x mais b, ou mx mais n. Bem, eu já sei que o m vale 4, ok? Esse é o coeficiente angular dessa reta, ok? Bem, eu quero calcular qual é a outra reta. Bem, se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, é só jogar na formulinha, né? A reta pedida deve ter coeficiente angular igual a 4, por quê? Porque elas são paralelas. E passar pelo ponto 3 menos 5. Substitui na formulinha lá da equação reduzida da reta. Y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Então, meu y1 é o número menos 5. Menos 5 vira mais 5. E o meu x1 é o número 3. Como ele é positivo, ele entra aqui negativo. No lugar da letra m, coeficiente angular, 4. Faz a distributiva aqui, 4x, 4 vezes 3, passa todo mundo para o lado esquerdo para criar a equação geral da reta. Passando, ficou menos 4x, ia dar menos 13, menos 12, virou mais 12, tá bom? O 4x ia ficar positivo, ó. 4x menos 12. Mudou de lado, menos 4x mais 12. Pegou os termos semelhantes, 4x menos y. Ele multiplicou por menos 1 aqui, tá vendo? É umas passagens que ele faz que buga a cabeça. E buga mesmo, eu sei disso. Ele não fala o que ele fez. Então, primeiro aqui, ó, ele fez a distributiva, 4x, 4 vezes menos 3. Ok? Pegou o que era positivo, jogou para o outro lado para ficar negativo, depois multiplicou por menos 1. Por que já não mudou o y e o 5 para o lado de lá? Ia ficar muito mais fácil. Né? Para que fazer todo esse rolê? Então, não me culpem, eu vou fazer do jeito que eu faria aí. Vou mostrar para vocês de que jeito eu faria isso. Afinal,
0 é igual a alguma coisa, então alguma coisa é igual a 0. Ficou pequeno aqui, né? Não vou aumentar um pouco esse texto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Então, não importa o lado do igual. É que às vezes eles ficam presos, né? Que, então, ó, fazendo a distributiva, eu ia ficar assim, ó, y mais 5 é igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3, menos 12. Ao invés de passar o x para lá para ficar negativo, para depois multiplicar por menos 1, é só passar o y e o 5 para o outro lado. Deixa o 4x quietinho aqui, ó. Vai ficar 4x menos 12, que já está do outro lado. O mais y vai como menos y. E o mais 5 vai como menos 5. Igual a zero. Ah, mas o zero não ia ficar do outro lado? Mas se zero é igual a isso, então isso é igual a zero, é óbvio. E aí, reduzindo os termos semelhantes, vai ficar 4x menos y menos 17 igual a zero, como ele colocou aqui na resposta. Então, não precisava ter passado para o outro lado e multiplicado por menos 1. Era só ter isolado do outro lado do igual. A equação, enfim, a equação é essa. 4x menos y menos 17 igual a zero. Então, ó, como é fácil? Como você faz para achar o coeficiente angular de uma reta? Isola o y. O número que tiver junto com o x é o meu coeficiente angular. Como ele queria saber a reta que passa por esses pontos e tem esse coeficiente angular, coloca na equação reduzida da reta e isola, no caso aqui ele quer a equação geral, deixa tudo do outro lado, né? Deixa tudo do lado esquerdo e deixa igual isolado. Ok? Equação reduzida, isola o y. Equação geral, isola o zero. 2. Determine o valor de K para que L1 da equação Kx menos 9y menos 1 igual a zero seja perpendicular à reta L2 de equação 2x mais 6y menos 3 igual a zero. Então, ó, M1 tem o coeficiente angular L1. O M2, o coeficiente angular da reta 2. Então, ele definiu, ó, esse aqui é o valor de K. Tá vendo? É o K. E esse aqui é o número 2. Beleza? Cálculo de M1. Isola, desculpa, não é bem o K não, porque tem que isolar o Y. Desculpa, fui muito rápido aí. Isola o Y. Depois que eu isolo o Y é que eu vou ver quem é que está com o X, tá? O coeficiente angular tem que estar na equação com o Y isolado. Então, isolando o Y. Pegou o menos 1, veio para cá como mais, pegou o kx, passou para o lado como menos, multiplicou por menos 1 de novo, passou o 9 dividindo. K sobre 9, coeficiente angular, menos 1 nono, coeficiente linear. Então, como eu quero saber aqui, né, para ela ser perpendicular, eu tenho que jogar naquela fórmula, M1 é igual a menos 1 sobre M2. Eu já tenho M1. Vou calcular quem é o M2, o outro coeficiente angular. Calculando o outro coeficiente angular, isolo o Y. Isolando o Y, né, fez tudo, deu o quê? Menos 1/3. M2 vale menos 1/3. Para ela ser perpendicular, tem que valer essa regrinha aqui, ó. Para ser perpendicular, isso aqui é o que ela está falando, é isso. Para valer perpendicular, eu tenho que ter M1 é igual a menos 1 sobre M2. Quem é M1? K sobre 9. Substitui. Quem é M2? Menos 1/3. Substitui e multiplica em cruz, tá? Foi isso que ela fez aqui para dar 27 aqui. Tá? Ficou K vezes menos 1/3 é igual a 9 vezes menos 1. Deu 9 vezes, né? Ele multiplicou aqui cruzado. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque às vezes a gente... Vamos lá. K que multiplica menos 1/3 é igual a 9 que multiplica menos 1. Ficou menos 1/3 de K igual a menos 9. Beleza?
Deu menos dos dois lados. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando 9. Fica menos K é igual a menos 27. 9 vezes 3, 27. K é igual a 27. Então, foi só isso que ela fez. Achou o primeiro coeficiente, achou o segundo, jogou na regrinha M1 é igual a menos 1 sobre M2, achou o valor de K. Tá? O terceiro exemplo, ele fala de duas formas diferentes, né? Ó, dados os pontos A e B, determine a equação mediatriz. Olha que maluquice. O que é a mediatriz? A mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta. Ela corta no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Então, ele pega o ponto médio do segmento que vai de A até B e faz um ângulo de 90 graus. A mediatriz, ó, sabemos que a mediatriz é um segmento é a reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio. Vamos lá mostrar o desenho. Ele vai fazer, por esse cálculo maluco aqui, né, ele vai achar o ponto médio do ponto. Ó, achou o ponto médio. O ponto médio deu aqui, fez lá x1 mais x2 dividido por 2, achou o x médio. Y1 mais Y2 dividido por 2, achou o Y médio. Achou o ponto, menos 1, menos 1. Beleza? Tem que calcular o coeficiente angular da reta M. Para calcular o coeficiente angular da reta M, eu uso Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Também podia também criar um sistema, descobrir qual era a reta e isolar o Y. Tá? É um outro caminho. Ele fez o caminho mais curto. Beleza? Mas podia também. Ah, como que eu vou calcular o coeficiente angular de uma reta? Tem diversos caminhos. Ele usou a fórmula do M1, o coeficiente angular, é a distância entre os y dividido pela distância entre os x, também conhecido como cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Beleza, gente? Achou o ponto médio, achou o coeficiente angular da primeira reta. Substitui na formulinha M1 é igual a menos 1 sobre M2. Eu já sei que 2 é o valor de M1. Beleza? Quero saber o coeficiente angular de M2. M2 igual a menos meio. Passou o M2 para cá multiplicando, passou o 2 para cá dividindo. Trocou de lugar, M2 igual a menos meio. A mediatriz procurada tem coeficiente angular menos meio e passa pelo ponto M igual a menos 1, menos 1. Aí joga de novo na formulinha. Y menos Y1, foi isso que ele fez, tá? Ó. Y menos essa formulinha que está aqui em cima, ó. Y menos Y1 é igual a mx menos x1, equação reduzida da reta. O que ele fez? Y menos menos 1 virou mais 1. Coeficiente angular, x menos menos 1, x mais 1. Fez as distributivas, isolou o zero, ficou x mais 2y mais 3 igual a zero. Chegou na equação geral da reta, que é mediatriz da outra reta que ele tinha dado. Uma outra maneira de achar a mediatriz, pode pensar também aqui, ó, em vez de fazer o ponto médio, podia fazer a distância. Como aqui é o ponto médio, esse triângulo imaginário aqui, ó, ele é isósceles, tem os lados iguais. Afinal de contas, as distâncias são as mesmas, né? A distância de M para B é a mesma de M para A. Então, eu tenho lados aqui também que são iguais. Triângulo isósceles calcula distância entre pontos. A distância daqui até aqui é igual à distância do ponto B até o ponto imaginário. Isola, acha a mesma equação geral da reta. Esse aqui é mais uma saída aí quando ele fala da mediatriz. Não é sempre que a gente vai calcular a mediatriz, mas essa é a ideia aí. Dois caminhos para chegar no mesmo valor. Eu usaria esse aqui, tá? Do ponto médio aqui. Em vez de calcular o M aqui, eu saberia que calcular a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Né? Lembra? Raiz quadrada, Pitágoras, raiz quadrada
do cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é a primeira distância. Ela é igual à raiz quadrada do outro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, distância entre pontos, iguala, porque é a mesma distância, você vai resolver a equação geral da reta. Bom, e depois os exercícios. Esses exercícios aqui a gente vai fazendo junto, eu vou explicando melhor essa matéria. Ela é uma matéria de conceito, né? Vocês podem até começar a fazer, tentar fazer, né? Mas eu acho legal eu tentar ajudar, dar um norte aí para vocês. O primeiro aqui, que é o mais importante, a posição relativa. Você pode isolar, né? Você pode fazer também por sistema, passo 3 para o outro lado, fica 6x mais 4y é igual a 3, 9x mais 6y é igual a 1, monta um sisteminha, resolve o sistema, se tiver uma resposta, elas são concorrentes. Se for possível e indeterminado, coincidentes. Se for impossível, paralelas. Ou isola o y, vê o valor de m. Isola o y, vê o valor de m. Se for igual, elas são concorrentes. Desculpa, se for igual o m, elas são paralelas. Se os n's também forem iguais, elas são coincidentes. E se m for diferente, concorrentes, tá bom? Esses exercícios aqui tem que sempre isolar o y, tá? A ideia é deixar o y isolado. Tem esses exercícios aqui da página, todos eles falam de posição relativa de reta. Às vezes parece que é meio complicado, mas vocês vão ver que quando vocês vão começar a fazer, vai dar um estalo assim, porque é bem tranquilo, é conceito, né? Conceito matemático, tá bom? Bem, essa é a aula de hoje. Fala sobre a posição das retas, essas 3 possibilidades. Lembrando que a concorrente pode ser perpendicular. Tá bom? Por hoje é isso. Bons estudos. A gente se vê logo mais para continuar a correção dos exercícios. Obrigado, até mais.